Bom, gente, para a nossa última palestra, eu vou chamar Joaquim Marçal, que é o curador pela BN do portal Brasiliana Fotográfica. E ele tem uma porção de outras funções. Você quer que fale todas? Então, vem. Bom, todos estão me ouvindo assim, tá bom? Boa tarde. Em primeiro lugar, quero saudar a todos, agradecer a Leila pelo convite que me foi feito assim, em nome da instituição, né? Eu estou aqui com uma responsabilidade dupla, eu falo não só pela iconografia, mas falo pela instituição, porque os colegas aqui, as colegas da instituição, me escolheram para participar. Então, espero aqui honrar. A Diana... Cadê a Diana? Está ali. A Diana, que está ali, já vou apontar, Diana Ramos, é hoje a chefe da divisão de iconografia. Então, inclusive, eu quero tentar acelerar minha fala, eu tenho um problema que eu falo demais, não sei se vou conseguir, mas vou tentar acelerar para que a gente tenha mais tempo para dialogar e, claro, a Diana estando ali, quem sabe, né, vão haver perguntas até que vocês possam dirigir diretamente a ela. A Mônica não está aí, né, ela não pôde vir, infelizmente, a Mônica é a nossa coordenadora. Bom, agradeço o convite. Recentemente eu fui fazer uma visita, né, a vocês, lá no Centro da Memória da Eletricidade. Eu conhecia muito o trabalho, é um trabalho que tem uma fama muito boa, mas fiquei muito bem impressionado com o que eu vi, né? É muito animador, né, a gente ver esse entusiasmo da Leila e da equipe, né? Assim, fazendo um trabalho permanente de curadoria, de formação, né, de acervo, de coleção, se preocupando em viabilizar, em disponibilizar tudo isso, viabilizar o acesso e uso de tudo isso. Fiquei também muito impressionado com a equipe de historiadores que está lá permanentemente fazendo história, né, e fazendo uma história que possa ser usada, lida, compreendida, né, por todos os segmentos da nossa sociedade, né, obras para crianças, né, incríveis, e obras para os adultos, obras que são mais do interesse para o cidadão comum, ou para o engenheiro, ou para o historiador social, enfim, né, os diversos segmentos, tratando sempre dessa coisa que é tão essencial para todos nós, que é a eletricidade, né, essa coisa abstrata que eu mesmo, às vezes, não tenho dificuldade de entender, não sei muito bem como é que isso funciona, mas sem eletricidade não estaremos aqui, né, como estamos. Então, essa coisa que não aparece, que está em tudo, né, tão importante. Então, vamos lá. Bom, eu tinha sido... a proposta era que eu falasse sobre o acervo iconográfico da biblioteca, né? Eu trabalho aqui na biblioteca, acho que já se vão uns 36 anos, para vocês terem uma ideia. É um bom pedaço da minha vida, né? Eu tenho 58, 36 aqui dentro. Já conhecia a biblioteca antes, já tinha vindo pesquisar aqui antes. Era uma instituição, eu diria, presente na minha vida. O meu pai era também um pesquisador, escritor, economista, jornalista. E eu nasci dentro de uma biblioteca também. Meu pai era um frequentador da Biblioteca Nacional, do Instituto Histórico, do Arquivo Nacional. Então, também o acompanhei quando jovem, enfim. Então, isso tudo está no meu sangue, né? Documentação é uma coisa que eu adoro. Então, a ideia aqui era fazer uma fala, né? Farei uma fala cujo título é A Documentação Iconográfica da Biblioteca Nacional, Balanço e Perspectivas. E eu dei os créditos aqui à Diana, que eu já apresentei, né? Está aqui a Diana, eu e a Mônica. A Mônica é a nossa coordenadora. É a bibliotecária. Eu considero a Mônica a bibliotecária de referência mais completa que a gente tem hoje na divisão de iconografia, porque ela gosta muito dessa atividade, né? Da referência, de atender o usuário, de resolver os pepinos, encontrar as coisas. Ela sempre sai com ideias, novos documentos que a gente não conhece. Então, também conversei muito com ela e as conversas com a Diana, com quem eu convivo, claro, né? Mas é que no dia a dia, né, Diana, é tanta corrida que a gente, às vezes, não fala muito. Mas agora a gente sentou, bateu um papo para ter certeza, né, que o que eu ia dizer aqui estava estritamente de acordo com o que a Diana e a equipe, né, que estão à frente da iconografia hoje pensam. Então, quando eu digo documentação iconográfica da BN, balanço e perspectivas, né, balanço enquanto exame escrupuloso, né, um exame cuidadoso, análise, falar, pensar.
um exame da trajetória, né, da documentação iconográfica na instituição, mesmo que numa visão panorâmica, né, por conta da exiguidade de tempo. Então, balanço nesse sentido, dá uma passada geral. E perspectiva enquanto sentimento de esperança, expectativa, né, do hoje para o amanhã. Como é que está hoje, o que a gente está vendo de coisa boa, de coisa ruim, o que a gente espera para o amanhã. Então, primeira coisa, é importante a gente definir o que é iconografia, o que é acervo iconográfico hoje, né? O que é isso hoje na BN. É claro que essa ideia de iconografia evoluiu, mudou ao longo do tempo, e eu vou tratar disso aqui. Mas, de saída, só para deixar isso claro, hoje o nosso acervo é constituído de... Vocês estão conseguindo ler? Eu agora olhei aqui e fiquei achando que talvez eu tivesse feito um pouco pequena a letra. Peço desculpas. Quem está lá atrás está lendo? Tá, que bom. Então, o que a gente tem hoje nessa divisão de iconografia da Biblioteca Nacional, né, que funciona aqui no segundo andar? É um salão, toda a parte de trás do prédio, né, e tem um mezanino. Imagino que muitos de vocês conheçam, né? Ela tem monografias, né, os livros sobre artes visuais, né, artes visuais como a gente entende isso hoje, né, esse grande mundo das artes visuais. As artes gráficas, né, eu separo porque artes gráficas envolvem questões, por exemplo, de design, de história das artes gráficas, etc., que não necessariamente são do campo das artes visuais. Arquitetura também, né, cinema, por exemplo, as obras de teatro estão lá? Não, não estão, mas, por exemplo, tudo que trata de cenografia, em princípio, estará lá, etc. e tal. Moda, eu esqueci de pôr aqui, né, a gente tem tentado sempre centralizar moda, etc. e tal. Acho que eu dou uma ideia para vocês, né, do que esse é o universo da imagem, do visual que a gente tenta trazer para a iconografia. Dissertações e teses eu coloquei entre colchetes porque a biblioteca já foi por um período banco de teses, deixou de ser há muito, a biblioteca não... Bom, o que faz a biblioteca andar para frente é a lei do depósito legal, né? Não falei, também depois falo mais um pouquinho. Então, tudo isso que eu mostrei aí em cima, né, a maior parte do que a gente tem vem por depósito legal. A nossa prioridade é para as obras brasileiras. Hoje a gente compra muito pouco, né? Há outras formas de aquisição, né, como doação, a gente recebe obra estrangeira, mas comprar mesmo quase nada. E a maior parte que a gente recebe entra pelo depósito legal. É a produção corrente do nosso país. Então, voltando às dissertações e teses, a gente não recebe, mas a gente está muito antenado, né? A divisão tem um espírito, né, e a Diana tem lutado muito por isso. Eu também, eu fui chefe da iconografia no passado, por 10 anos, a convite das bibliotecárias, né? Eu coordenava um projeto de resgate da coleção de fotografias, e eu acabei me sentar numa mesa e trabalhar com a equipe lá dentro, e depois de alguns anos a equipe de lá me convidou, né, o que para mim foi uma honra, para me tornar o chefe da iconografia, né? Eu chefiei por 10 anos. E hoje mesmo continuo me sentando lá, né? A Diana tem que me aturar lá. Embora eu não esteja na equipe da iconografia, né, eu estou formalmente vinculado à Mônica, a coordenadora de acervo especial, e eu esteja cuidando de outras questões aqui dentro, como o portal, né? No final, tudo começa e acaba na iconografia, é lá que eu me sento. E me considero um pesquisador da iconografia. Então, esse espírito da curadoria, que a Diana também tem tentado muito desenvolver, faz com que os próprios servidores que tratam os segmentos do acervo, às vezes detectem, tal pessoa defendeu uma tese, não tem perspectiva de publicação, mas isso nos interessa, então a gente tenta obter uma cópia impressa, obter o PDF, imprimir, encadernar. Né? Então, eu dou exemplos. A gente tem uma bibliotecária na nossa equipe que está aí no fundo na questão do livro de artista. Então, se a gente pensar qual é o livro de artista, qual é a obra, né, sobre livro de artista mais conhecida hoje no Brasil, talvez seja do Paulo Silveira, né, um colega do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul. Esse livro teve uma edição anterior, né, a atual, que a gente tem. Ele antes foi uma dissertação de mestrado que a gente tem, e depois ele fez... Enfim. Então, tem casos assim, se o leitor, né, se o pesquisador se interessar, ele vai descobrir que a gente tem muitas versões, às vezes, de trabalhos, e tem trabalhos importantes que nunca viraram livro. Então, a gente tem essa liberdade de buscar, né? Então, o acervo de teses e dissertações é muito pequeno, é ínfimo, mas é importante, eu acho, é expressivo. E o que a gente hoje chama material visual, né, que é toda a documentação não verbal, em princípio, né, de imagem, que a gente coleta, processa, guarda e disponibiliza. Então, isso inclui, na ordem, né, o desenho, que é o pai de todos, é o primeiro, a expressão, né, através do desenho, a estampa,
que na história da imagem eu diria que está no segundo lugar, quando o homem começa, a partir do desenho, a produzir matrizes que possibilitam ele multiplicar os seus desenhos, né? E aí, ao longo da história, a gente vai ter a xilogravura, né? Xilografia. Depois a gente vai ter os processos de gravura em metal, né? Depois a litografia, já no final do século XVIII, né? Um processo em que você desenhava na pedra, e por aí a coisa vai. Então, nós temos aqui uma coleção de estampas que eu considero, acho que é um consenso, a maior e mais importante coleção de estampas da América Latina, se a gente pensar no processo, pensar no que se desenvolveu na Europa entre o século XVI e o século XIX. Tudo isso, boa parte disso pertencia à Real Biblioteca, que acabou vindo para o Brasil, vou falar já já. Enfim, nós temos uma importantíssima, enorme coleção de estampas. Estampa é a palavra preferencial para a gente, para englobar todo esse mundo. Em geral, a gente usa a palavra gravura, né? O problema é que gravura a gente associa com gravar. Por exemplo, quando eu desenho na pedra litográfica, eu não estou gravando, né? Então, a gente prefere usar um termo que se refira não à feitura da matriz, mas à questão da reprodutibilidade, ao momento em que você multiplica, e, nesse caso, você estampa, né? Seja metal, madeira, pedra, né? Ou até numa máquina de impressão atual, né? Eu digo litográfico, offset, rotogravura, tipografia, enfim, você estampa, né? Você tira cópias em papel. Então, essas são estampas. A gente chama de gravura, mas é estampa. Então, todos os processos de estampa, a fotografia, que já vem no século XIX, mas que, a partir de então, tomou conta de tudo, né? Hoje a gente não pode se imaginar vivendo sem eletricidade, mas me permitam aqui puxar o saco para a minha área. Também acho difícil da gente pensar, né, Leila? Será que é possível viver sem fotografia, né? Quem consegue viver sem fazer um radiograma, uma ultrassonografia, diagnóstico por imagem? Ninguém vive sem diagnóstico por imagem, né? E onde isso tudo começa, não é mesmo? É lá atrás, né? Então, nesse sentido, tudo, a imagem passa por tudo. Desculpe aqui. Os impressos efêmeros, né? Os impressos efêmeros são todos esses impressos que são feitos para ter uma vida curta, né? Um uso, desculpe, pessoal, eu queria usar o meu celular para marcar o tempo, e aí eu botei ele aqui sem som, claro, e aí ele começou a tocar. Ah, meu Deus, me desculpem, tá? Eu não sei o que eu faço aqui. Daqui a pouco eu olho para ver como é que está o tempo. Você marca? Eu já estou com 12 minutos. Você me avisa quando estiver com 30? Obrigado. Então, desculpe, viu, pessoal? Então, os impressos efêmeros. Tudo isso que é feito, por exemplo, os cartazes, né, que são feitos para serem colados, pendurados, e depois, né, vem o outro e coloca por cima, né? Até uma toalhinha do McDonald's, não que a gente tenha coleção de toalhinhas do McDonald's, não temos, mas é um bom exemplo, né, do impresso efêmero. Os rótulos, as etiquetas, as embalagens, né? Tudo isso nos interessa. Hoje a gente não tem coleta sistemática de impresso efêmero, mas eu mesmo, às vezes, cato alguma coisa e trago aqui, tento convencer a equipe a processar. Mas a gente tem coleções importantíssimas. Por exemplo, a Dona Teresa Cristina, a mulher de Dom Pedro II, colecionava os cardápios. Naquele tempo, vamos lembrar, toda refeição merecia um cardápio, né? O Dom Pedro ia viajar de trem, cada café da manhã, almoço e jantar, tinha um cardápio, né? Cada hotel que ele se hospedava, cada solenidade, cada banquete. Então, né, a gente tem essas coleções de cardápios, tem coleções de rótulos, de bebida, de cigarro, enfim, né, das antigas companhias litográficas que os imprimiam entre o final do século XIX e o início do século XX. E a gente está aberto a tudo isso. Então, acho que isso dá uma ideia para vocês, né? É um universo vastíssimo, tá? É isso. Bom, só uma OBS aqui, uma observação para provocar, né? Muitos desses documentos eu chamo de documentos híbridos, né? Por exemplo, os livros de artista. Um livro de artista pode ser, ao mesmo tempo, uma monografia, mas também material visual, né? Eu posso vê-lo de um jeito ou de outro. Um livro fotográfico também. Então, a gente tem muitas obras que transitam, né? Entre uma categoria e outra, entre um gênero e outro. Só uma provocação. Bom, vamos ao balanço, que eu já estou com 15 minutos.
isto um rápido histórico do acervo iconográfico, né, da biblioteca, só para a gente lembrar. Quando a família imperial portuguesa resolve vir para o Brasil, né, em 1807, quando as tropas do Napoleão estão chegando lá, eles trazem a biblioteca deles, que era a Real Biblioteca, que não era a Real Biblioteca original, que sofreu muito com aquele terremoto no século XVIII, com incêndio em Lisboa, mas que foi reconstruída com várias outras bibliotecas, né, e tem iconografia em tudo isso. Então, tudo isso vem, né? Vem também o arquivo volta, mas a biblioteca fica, nunca volta para Portugal, né? A gente pagou por ela mais de uma vez, indenizou Portugal mais de uma vez por essa biblioteca. O que não, bom, primeiro no Tratado de Paz e Amizade, depois da independência, mas depois os portugueses reclamaram de novo, teve mais negociação, mais diplomacia, mais o pagamento. O que não adiantou muito, porque até hoje, se eu me colocar no lugar deles, claro, eles não se conformam, não adianta, por mais que a gente argumente, né? E eles têm que vir aqui pesquisar muitas vezes, porque eles precisam de coisas que estão aqui, né? Paciência. É o preço que eles pagam, os colonizadores. São nossos irmãos, mas são os colonizadores, né? E tem que pagar um preço também, a gente também paga. Então, vamos lá. Primeiro, quando essa biblioteca chegou, ela ficou num anexo do Convento do Carmo, né? Ali a Rua 1º de Março, né? Está lá o convento, tem uma Beco dos Barbeiros, né? Que chama ali na lateral e ali atrás tem um lugar ali em que o acervo que chegou ficou. E depois disso ser minimamente arrumado, em 1810, foi franqueado o acesso a esse acervo. Era a Biblioteca Imperial e Pública da Corte. Então, a gente considera que a fundação desta Biblioteca Nacional dá-se nesse momento, onde o nome não era nacional, mas já era esta biblioteca com esta função. Era a nossa biblioteca, né? E, então, 1810 é a data. 29 de outubro. Todo ano, em 29 de outubro, comemoramos o aniversário da nossa, de todos nós, Biblioteca Nacional. Depois, ela se mudou, em meados do século, para a Rua do Passeio, aqui pertinho, né? Que não tinha esse nome na época. Nesse edifício aí, e aí ficou até 1910. Quando a biblioteca sai de lá, esse edifício passa por uma reforma violenta. Ele não foi demolido, né? Houveram acréscimos, mudanças, e ele é hoje a sede da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Exatamente ali funcionou a biblioteca, mas era uma outra arquitetura. E ali a biblioteca ficou, então, como eu disse, até 1910. É um processo de mudança que começa em 1905 e que vai se completar em 1910, quando a gente vem para cá. Mas, parando um pouquinho aqui na Rua do Passeio, para falar de iconografia, lá aconteceram coisas muito importantes. Por exemplo, a Exposição de História do Brasil, que foi inaugurada em 2 de dezembro de 1881. Isso que eu estou mostrando aí é a folha de rosto do volume 9 dos Anais da Biblioteca Nacional. Tá? Esse é o tomo 1, né, deste catálogo, né, que tem, sei lá, 1.800 páginas, juntando os volumes, com todas as referências de todas as obras, né, que fizeram parte, supostamente, hipoteticamente, dessa mega exposição, que é a maior exposição de história até então feita no mundo, né? E, então, é um evento marcante. Esse catálogo, até hoje, é muito importante, né, para quem pesquisa também iconografia, porque há vasta documentação iconográfica rolada aqui nesse catálogo. Nesse prédio também aconteceu uma exposição permanente de cimélios. Não sei se alguém já viu essa exposição que está aqui no 3º e 4º andares da biblioteca, o Gabinete de Curiosidades. Isso daí tem um pouco a ver com o que a gente tinha lá, né? O chefe, à época, ele publicou um catálogo dos cimélios da biblioteca, né, as obras preciosas, e havia uma exposição enorme de documentação visual que ficou lá por muito tempo, numa chamada exposição permanente. Tudo isso lá na Rua do Passeio. E, em 1910, claro, todo esse acervo vem de lá para cá. E é interessante olhar essa foto, né, que é uma foto da mudança, para a gente pensar, né, como tudo isso mudou, né? Não tínhamos aquelas empresas especializadas, blá, blá, blá. É um outro tempo. E para a gente pensar, né, como é que era isso tudo lá em Portugal, como é que foi ser tudo encaixotado, colocado num navio, trazido para cá, né, o porto como era, chegar, depois vir para ali, dali. Então, é importante a gente ter essa consciência. Esse acervo já viajou muito, já
teria muita história para nos contar, né? Em quantas mãos já passou, quantos olhares, quantos usos esse acervo já teve, né? É uma história densa, né? Eu acho, que a gente tem aqui. Falando um pouquinho da gestão do acervo ao longo da história, olhando aqui, ao longo da história, está dando para ler lá atrás? Tá. O primeiro momento em que a imagem tem um reconhecimento e é separada e se começa um trabalho sistemático é quando se cria a seção de estampas, em 1876. Então, olha que loucura. A fundação da biblioteca é de 1810. Só em 1876, né, quer dizer, mais de 60 anos depois, é que esse acervo começa a adquirir um status. Mas isso é normal, né, pessoal? Estamos no século XIX, né? Essa primazia da imagem, da linguagem visual ainda estava se constituindo. Por exemplo, o primeiro boom da fotografia no mundo se deu na década anterior a essa, a década de 1860. É quando no mundo explode o carte de visite, carte cabinet, a fotografia estereoscópica, né, que todo mundo vai nos estúdios se fotografar. Quer dizer, e a fotografia ajudou muito, né, não é porque eu sou desse campo, mas a fotografia ajudou muito a popularizar, dinamizar, né, ampliar, né, esse acesso e esse uso das linguagens visuais, né? O mundo começa a se tornar mais visual a partir da fotografia. Vamos lembrar que antes da fotografia, uma imagem era uma commodity, um produto raro e caro, né? Se eu tivesse uma estampa, que legal, eu queria fazer uma cópia para, sei lá, para dar para a iconografia da biblioteca. Como é que eu ia fazer essa cópia? Não tinha como, né? Vamos lembrar isso, não tinha como. A não ser que eu chegasse para um artista e falasse: o senhor é capaz de abrir uma nova matriz a partir desta estampa para que eu possa, então, gerar novas cópias? Ou que eu pedisse a alguém para desenhar, fazer um desenho daquilo que ele via. Era complicado, né? E, ao pedir para alguém fazer uma matriz nova, eu poderia estar incorrendo em problemas de direitos autorais, né? Isso já aconteceu desde lá atrás, quando o Dürer processou o Marco Antônio Raimondi, que lá em Veneza fazia estampas, fazia matrizes para imprimir as estampas do Dürer, dizem os maldosos, de uma maneira mais perfeita que o Dürer, né? Então, essa questão da reprodutibilidade sempre foi muito complicada. E eu diria que é nessa época, aí, anos 1860, 70, que isso acontece no mundo. E aqui também, em 1876. E aí, o José Zeferino de Menezes Brum, que está ali no final, né, ele, de um relatório dele, eu tirei esse pedacinho, ele diz, falando da documentação das estampas, tá? Que imagem nessa época, pessoal, basicamente aqui era estampa, o que mais tinha. Pouco desenho, quase nenhuma foto ainda, mas a coleção de estampas desde o século XVI era o máximo, né, da expressão visual. Então, ele dizia, até então ignorada as estampas, a estampa, né, mal zelada ou desprezada, né, e reconhecida a necessidade de criação da seção de estampas na mesma biblioteca, criação que, afinal, foi levada a efeito, cabendo-me a honra de ser nomeado chefe. Então, vocês veem, ele reclamava de uma coisa, né, que, às vezes, eu e a Diana reclamamos até hoje, né, Diana? Que as condições que a gente tem, muitas vezes, né, Diana, para o nosso trabalho, bom, eu acho, coitado, não vou botar a Diana nesse fogo. Né? Então, a gente sempre está querendo melhor e nem sempre consegue. Bom, a seção de estampas passou a ser chamada terceira seção, depois que se organizou um pouco mais aqui, o acervo. E depois, nos anos 50, esse conceito, essa ideia foi repensado, né? É um tempo em que os estudos de iconografia e codologia estão se desenvolvendo muito na Europa. E aí o nome muda, passa a se chamar seção de iconografia, depois vira divisão de iconografia, área de iconografia. Claro que em cada um desses períodos, os diversos chefes que por aí passaram tiveram o seu interesse maior, ou levaram a divisão mais para um lado ou para outro. Por exemplo, o Zeferino era fascinado pelas estampas, os que a gente chama de gravura. Ele viajou para a Europa, estudou muito, conheceu as grandes instituições, Albertina de Viena, Paris, e intercambiou. A gente tem 3 cópias dessa estampa, então essa aqui é melhor, fica para a gente. Essa aqui eu posso trocar com um museu que não tem por uma outra, né, para vocês terem uma ideia do valor do nosso acervo. E a gente tinha mais.
Mas não tinha coisas que tem, porque ele trocou duplicatas por outras coisas, né? Então, existia um trabalho, né, de curadoria. Ele era fascinado por isso. Depois dele, por exemplo, vem o Floriano Bicudo, que é um outro chefe importante que a gente teve. O Bicudo era fascinado, por exemplo, por ex-libris. Então, na época do Bicudo, não sei se todo mundo sabe o que é um ex-libris, o selo que marca a propriedade de uma obra, né? 2 livros de ex-libris. Então, ele, por exemplo, formou coleções incríveis. Eu acho que a BN tem as maiores e melhores coleções de ex-libris do nosso país, né? Até hoje não estudadas. É um assunto que nunca aconteceu enquanto campo de estudo aqui. Então, a gente tem muitas coleções, era fascinado, a biblioteca participava de exposições, tem toda uma história aí que está esquecida, perdida, mas que existe. A dona Lígia Cunha, que foi chefe a partir da década de 50, saudosa dona Lígia, ela, de novo, se volta para a estampa, era fascinada pela estampa, uma bibliotecária que foi muito bem formada, mas ela, já com uma visão nacionalista, pensa, não podemos só ter escolas europeias de gravura, e a escola brasileira? Então, e na época dela, é um tempo, vamos lembrar, em que a gente teve presidentes da República que eram mais conectados com a Biblioteca Nacional. Não estou fazendo implicância com Lula, não, tá, pessoal? Eu vim trabalhar aqui na época da ditadura e também os presidentes eram muito longe. Eles estavam muito longe, tá? Então, não acho que estou comparando com agora, estou comparando com todo esse meu tempo. Nos meados do século, a gente teve presidentes que eram mais antenados com a biblioteca, e teve dirigentes que também faziam bem essa ponte. Então, a gente teve muito apoio na biblioteca, a gente tinha recursos financeiros para compra de acervo. Então, a dona Lígia tinha contato com os artistas, os galeristas, e ela formou uma importante coleção do que ela chamou Escola de Gravura Brasileira, né, que é a Escola da Estampa Brasileira. Então, a gente não sabe, né, por exemplo, se a gente pensar na xilogravura, a xilogravura no Brasil só começa em meados do século XX. Né? Então, a gente tem acervos, por exemplo, Guild, que é o pai da xilogravura moderna, a gente tem matrizes do Guild, tem um acervo incrível. Mas, se a gente pensar em qualquer um desses grandes artistas, os que trabalhavam no metal também, na pedra, né? A gente tem uma coleção muito importante, formada nos anos 50, 60, 70, fez exposições, está tudo documentado, catalogado. Eu, por exemplo, fui chefe por 10 anos. Por quê? Porque eu já estava envolvido no resgate da coleção de fotografias de Dom Pedro, que estava aqui há 100 anos inacessível. Então, acaba que eu, na minha época, se olhar agora que eu estou fora, né, eu reconheço, eu dei muita força para a fotografia, né, até do ponto de vista biblioteconômico, a gente desenvolveu muito essa área. Né. Então, assim, cada um, a Diana está começando e vai encontrar aí né, cada um imprime a sua marca, né, e assim a gente vai avançando. Hoje, eu diria que nesse momento, a prioridade que a equipe da Diana vem dando, né, à iconografia, é focar especialmente no tratamento do que a gente chama acervo antigo. Porque o que acontece? Durante todo esse tempo, a gente, como todas as bibliotecas do mundo, e provavelmente as instituições onde alguns de vocês trabalham, não sei se tem esse problema, mas toda instituição muito grande, que recebe muito, né, não consegue dar conta de catalogar, indexar, ou seja, tratar e disponibilizar todo o acervo. Então, a gente tem muito acervo acumulado ao longo do tempo. E eu, nas minhas viagens por aí ao longo da vida, pude ver isso também nas principais bibliotecas do mundo, na Europa, na América do Norte. É igual, pessoal. Isso não aparece para o público, mas há quantidades massivas de acervo aguardando, coisas que nunca são feitas, a não ser quando um dia tem um projeto ou alguém tem um interesse. Né? Isso vai um pouco ao acaso. Então, a Diana, preocupada, porque a gente tem problema de espaço, a gente teve problemas de furto nos últimos anos, vocês sabem, muito tristes. Então, preocupada, muito acertadamente, em ter o controle desse acervo todo, né, em disponibilizar tudo isso, resolver esse problema, tem priorizado o tratamento desse acervo antigo. E também tem se preocupado, claro, em fazer com que tudo que entra, né, Diana, seja logo tratado, para que a gente não volte a acumular. Eu, por exemplo, me dediquei durante 20 anos na biblioteca a coordenar um projeto cujo objetivo era tratar um pedacinho desse acervo antigo. As 25 mil fotos de Dom Pedro doadas para cá, que ficaram 100 anos guardadas. Mas tem muita coisa assim como isso, né? Então, a gente tem que... Meia hora, né? Vamos lá. Eu vou gastar os 45 minutos mesmo. E é importante registrar que hoje a biblioteca tem uma comissão que se chama Comissão Permanente de Política de Acervos e Gestão de Áreas de Armazenamento. E
tenta-se discutir no âmbito dessa comissão tudo o que envolve doações, pegar novos acervos, né, ou tomar decisões quanto a acervos que estão aí não tratados. Né. Eu diria que, no momento, a gente está num momento feliz nesse sentido, em que está havendo diálogo, né, há uma organização tratando disso, que nem sempre aconteceu na história. Com relação, pessoal, a normas, instrumentos para o tratamento do acervo iconográfico, falando bem rápido, deixa eu perguntar uma coisa. As pessoas que estão aqui, que são da área de documentação mesmo, bibliotecários, arquivistas, museólogos, pessoas que tratam acervo, podem levantar a mão? Ah, tem bastante. Então tá, vou falar bem rápido. Imagino que talvez vocês saibam isso tudo, né? Mas tem a ver. Falar rapidamente. A iconografia, assim como toda a biblioteca, usa o ACR2, que é o Código de Catalogação Anglo-Americano, segunda edição. Né? Isso continua valendo para o tratamento do acervo. Claro que a gente sabe que o RDA, né, o Resource Description and Access, né, eu até botei um link aqui, né, mas, enfim, do OCLC, em algum momento haverá uma transição na biblioteca do ACR2 para o RDA, mas isso ainda não aconteceu aqui. Né? As pessoas, os cabeças dessa área, as bibliotecárias, já discutem isso, participam, mas ainda não se deu o passo. Tá? Se vocês puserem no Google RDA, vocês já vão ter isso. Não sei porque está aquele colchete ali. Formato MARC. O formato de registro para a catalogação automatizada, e hoje toda a catalogação na biblioteca é feita através do computador, né? É o formato MARC, né? O Machine Readable Cataloging, que tem uma versão brasileira, Continuamos usando o MARC. Ou seja, a Library of Congress é uma referência essencial para a Biblioteca Nacional. Vamos lembrar que, quando se criou o primeiro curso de biblioteconomia aqui, na Rua México, né, no início do século XX, nos anos 1920, por aí? Antes? Foi depois, eu acho, nos anos 40. Ah, não, foi antes, com certeza. Nos anos 40 já tínhamos biblioteconomia até em São Paulo, a Mackenzie College, tudo. Não, com certeza. Ninguém aí pode ajudar? Não. Eu vou chutar, em torno de 1920, 20 e poucos, não? Depois a gente descobre. Era Manuel Cícero Peregrino da Silva, o diretor-geral da biblioteca, que depois foi reitor da FRJ, tudo. E a Lei do Depósito Legal de 1907, todas essas questões fundadoras, né, da Biblioteca Nacional da Biblioteconomia, eu acho que ficam por aí, entre década de primeiros anos e décadas de 10, 20. Enfim, posso estar errado também, vamos ver. Então, naquele tempo, a nossa referência era a biblioteconomia francesa, só para lembrar, né? E a partir dos anos 50 e 60, né, a gente se volta para a biblioteconomia estadunidense. Né? E quando a informática entra pesado na biblioteconomia, a biblioteca se volta para essa instituição como referência, formato e tudo. Né? Hoje em dia, as bases da Biblioteca Nacional todas usam esse software, que é um software proprietário, né, que se chama Sofia, que eu acho que também é usado, né, na memória, muita gente usa. E quem entrar na web e pesquisar nossas bases vai ver, né, que é o Sofia no momento. Ao longo da história da Biblioteca Nacional informatizada, já foram outros produtos, outros pacotes, outros softwares, atualmente é o Sofia. Agora, a gente tem uma experiência bem-sucedida de software aberto no caso do portal Brasiliana Fotográfica, que é o portal do qual eu sou curador pela biblioteca. É uma iniciativa que a gente desenvolveu com o Instituto Moreira Salles e que é um portal colaborativo. Quem é que conhece esse portal? Só para eu ter uma ideia. Pouca gente ainda, precisamos divulgar mais. Vocês podem entrar na web e botar Brasiliana Fotográfica, tá? O endereço http, brasilianafotográfica.bn.br. É um portal colaborativo para instituições que detêm acervos de originais fotográficos sobre o Brasil, relacionados ao Brasil. Estejam essas instituições onde estiverem no planeta. Já temos uma instituição da Alemanha que está no portal. Então, estamos negociando com a Getty Foundation da Califórnia. Eu tenho um sonho de Biblioteca Nacional da França. Bom, em princípio, a maioria do que está hoje é papel, mas eu digo assim, se uma instituição tem originais fotográficos, sejam eles quais forem, e ela quiser participar do portal, ela vai escolher uma amostra do seu acervo, digitalizar em alta resolução, se já não estiver digitalizado, dentro de padrões ideais, e vai nos fornecer os metadados desses objetos digitais.
e tudo isso entra no portal. Então, qualquer pessoa do mundo inteiro que está interessada em fotografia brasileira, o que já está em domínio público, desde a invenção até os anos 1930, entra no portal, se encontrar algo muito bem. Ela já tem o link para a instituição que detém o original. Enfim, é só um lugar para congregar, né? E a gente tem um blog, publica posts toda semana. Amanhã eu vou publicar um post sobre fotografia médica, que eu estou querendo incitar o meio acadêmico da área médica a desenvolver a história da imagem médica no Brasil, que, diferentemente do que acontece na eletricidade, onde está super bem desenvolvido, na minha opinião, na área médica está super mal desenvolvido, né? A gente não tem referência, se a gente quiser estudar a imagem médica no Brasil, né? Como que a fotografia entrou na medicina? Quais eram os usos? Onde? Por quem? A medicina ajudou na ortopedia desde quando? Quem eram os médicos? Enfim, a gente não tem essas. Então, esse portal está começando. A gente também tem uma sessão para discutir preservação digital nesse portal, né? Porque a gente tem essa preocupação. A gente hoje está fazendo tudo em digital e está perdendo tudo, porque não está sabendo guardar de maneira que assegure o acesso no futuro. Bom, mas deixa eu voltar aqui. E lá a gente usa o DSpace, né? Que é um exemplo de software, né, aberto. Todos os protocolos, tudo que a gente usa aqui na Brasiliana é aberto, livre acesso, né? Então é uma experiência interessante. A gente tem manuais para tratar o acervo, mas especialmente o que a gente tem mais desenvolvido e de livre acesso são os manuais para tratar acervo fotográfico. Depois eu posso dar o caminho para vocês, através do portal da ABN, é possível se ter acesso aos manuais para catalogação de documentos fotográficos. É um manual desenvolvido por um grupo de instituições na década de 1980, dentre as quais a Biblioteca Nacional, que coeditou o manual com a Funarte, mas há outras instituições que são autoras. Temos o manual de indexação desenvolvido aqui na biblioteca, pela Mônica e pelo Sérgio, Mônica Carneiro e Sérgio Apelian. Temos manual de acondicionamento de acervo fotográfico. A gente desenvolveu um padrão naquela época, que hoje é mais ou menos a base, né, Diana, do padrão usado na iconografia. Eu diria que a gente tem um padrão bem interessante, eu sou suspeito para falar, mas acho que a gente tem uma política muito interessante na iconografia, apesar de todas as dificuldades, né? A gente tem uma política, tem uma coerência na maneira de acondicionar, de guardar, de manusear o nosso acervo de imagem, que é muito diverso. E botei aqui uma observação para lembrar a questão da curadoria, né? Eu acho que a chave de qualquer acervo hoje é, né, que dentre as pessoas que lidam com ele tem que haver curadores. Curador no sentido de cuidador, no sentido de estudioso, e no sentido de alguém que ama aquele acervo mesmo, que gosta daquele negócio e fica pensando como é que pode melhorar. A gente pode arrumar um outro acervo que conversa com esse, e vamos fazer isso e aquilo outro, né? E pensa em todos os aspectos, né, informáticos, físicos, de tratamento, né, e atendimento, enfim. Isso é muito importante. Acho que a Diana está mandando muito bem. Está indo num caminho muito bom. Perspectivas. Acho que eu vou... Estou no tempo, vai dar tudo certo. Perspectivas. Já está muito para a reta final. Então, aqui alguns tópicos para lembrar, né? Bom, hoje, né, pessoal, a gente tem a BN Digital. Não sei quantos de vocês usam a BN Digital, mas eu, pessoalmente, sou um entusiasta. Bom. Claro que ela tem problemas, eu sou super crítico, não precisa ninguém me dizer, eu vejo um monte de problemas lá, mas se eu pensar em termos mundiais, né, eu diria que se eu for pesquisar na Gálica da BNF também, vai demorar também, eu vou me enrolar na interface. Então, às vezes a gente tem que dar um desconto, né, quando a gente começa a ser muito cobrador. Todos esses sistemas e portais têm certos problemas de lentidão ou de uma interface nem sempre 100% amigável. Mas a gente tem uma biblioteca digital que eu acho que é da pesada. Nós somos das primeiras instituições no mundo, somos vanguarda nessa área. A gente começou a lidar com isso na década de 1990, junto com a Library of Congress, com a Biblioteca da França, da Inglaterra. E a gente desenvolveu projetos com eles desde o início do ano 2000. Né? A gente construiu um laboratório digital aqui, que na época era algo que não existia em nenhum lugar no nosso continente. A gente começou cedo. Nós somos fundadores da World Digital Library, né, que é a Biblioteca Digital Mundial. Documentos nossos são os que são mais acessados no mundo hoje. Saibam vocês e se orgulhem, né, que esse trabalho é nosso. Então, eu diria que a gente está muito bem. Isso possibilitou e possibilita cada vez mais a democratização do acesso, né, eu botei aí.
Mas há uma mudança parcial no perfil do usuário presencial e nas demandas de serviço. Né? Isso é, às vezes, complicado. Eu me lembro, eu trabalhei um tempo na Biblioteca da França, em 2005, e eu tive o privilégio de participar das reuniões do colegiado, né? O presidente e os diretores. E eu me lembro uma coisa que angustiava eles em 2005. O Ministério da Cultura e da Comunicação da França, colocar o orçamento, né, que era disponibilizado para eles, era muito alto. E eles viam, os governantes, lá nas estatísticas, que o atendimento presencial, né, a ocupação dos assentos nas salas, o uso dos edifícios, estava caindo vertiginosamente na medida em que a Gálica, que é a biblioteca digital, estava colocando mais e mais acervo à disposição e que os serviços de reprodução também cada vez funcionavam com mais eficácia. A pessoa podia mandar um fax, um e-mail, né? Solicito reprodução da obra tal, pagava, tudo, enfim. Cada vez mais os usuários frequentavam menos a biblioteca. Então, como justificar que continua tendo que ter muito dinheiro para restaurar, conservar, preservar, vigiar, bababá, enfim, isso é um drama, né? E esse drama só tem aumentado, eu diria. É muito difícil para a gente hoje, aqui em todo lugar, para quem trabalha nesse campo, né, conciliar isso. A verdade é que o que está melhor, se eu olhar hoje criticamente para a nossa instituição aqui, sem dúvida alguma, a biblioteca física tem muitos problemas, passa por um período muito difícil, né? Não de hoje, que já vem há décadas, e que é grave, a meu ver. E a biblioteca digital, ao contrário, eu diria que vai muito bem. O problema da biblioteca digital só acontece quando entra na coisa do dinheiro. A gente não tem um data center maravilhoso aqui, mas não tem um outro data center fora daqui. Tinha que ter um em Brasília, quem sabe um lá no Oiapoque, um no Chuí, enfim. A gente ainda está um pouco centralizado, mas aí o problema é, né, os recursos para esse investimento tão alto que tem que ser feito em informática. Mas a gente está muito bem do ponto de vista do tratamento e disponibilização da informação. Quem entrar na BN Digital pode observar que todo dia se coloca novos objetos digitais lá. Tá? A produção é diária, então isso é uma coisa realmente que acho que deve nos orgulhar. E, claro que em função disso, por exemplo, na iconografia, às vezes a equipe lá sofre, tem que se adaptar. Por exemplo, os usuários... Há usuários ultra especializados, que são aqueles que querem mais do que a BN Digital mostra, eles precisam ver os originais, por exemplo, estudiosos. Né? Então, tem, por um lado, um público ultra especializado, mas tem também aqueles curiosos, né, que vêm porque querem um atendimento presencial, fazem uma pergunta, eu queria ver, bababá, enfim. E que, como vem muita coisa na web, né, chegam aqui com muitas ideias, enfim. Mas a gente vai se adaptando a esses tempos. Temos o portal Brasiliana Fotográfica como uma saída interessante, já mencionei aqui. Eu gostaria só de tocar num ponto, eu falei rapidamente de depósito legal. Né? O depósito legal, atualmente, pessoal, ele não contempla de maneira específica a questão da imagem. Né? Nós não recebemos, por depósito legal, rotineiramente, nem fotografia, nem estampa, né? Nem impressos efêmeros, nada disso. Mas isso tudo nos preocupa muito. E a gente tem buscado formas alternativas. Por exemplo, a biblioteca está cada vez mais próxima da Redarte, que é uma rede de bibliotecas de arte. Através da Redarte, a gente vai poder se desobrigar de certas coisas que outras instituições se obrigarão. O portal Brasiliana é uma maneira da gente, mesmo não tendo depósito legal de fotografia, tem essa ferramenta através da qual você consegue ver o que se produziu de fotografia no Brasil como um todo, nos diversos campos, gêneros de imagem. Então, são maneiras de buscar, né? A questão do espaço, pessoalmente, eu diria que esse é o meu maior sonho, já de muito tempo. Não podemos esquecer que essa biblioteca aqui foi concebida na virada do século XIX para o XX, como uma biblioteca de vanguarda, high-tech, inaugurada em 1910, né? Depois vem o curso de biblioteconomia, a primeira lei do depósito legal. A gente estava na vanguarda mundial, pessoal. E hoje, em 2016, a gente continua nesse mesmo prédio. Então, eu pergunto, e a Biblioteca Nacional do século XXI, será que ela vem aí? Eu sinto falta, enquanto cidadão, eu digo, de mais manifestações da nossa comunidade. Né? Eu acho que os brasileiros, aqueles que são sensíveis à causa da biblioteca, hoje que temos redes sociais, precisariam se organizar e se manifestar mais para os nossos dirigentes, sabe? Para os nossos presidentes, ministros, senadores e deputados, né? Nesse sentido. Escuta, nunca teremos, né,
Mas também isso tem que ser cobrado da própria instituição, né? Que tem que ter um projeto. Será que temos? Creio que não. Então, temos que pensar nisso. Bom, depósito legal, eu já falei. Vamos lembrar que hoje, além do depósito legal das publicações impressas, a gente tem as publicações eletrônicas, inclusive no campo da iconografia. Então, só para registrar, a Biblioteca Nacional ainda não tem um sistema eficiente, eficaz, funcionando de depósito legal de publicações eletrônicas, o que eu considero uma questão grave, mas que ainda não está resolvida e que eu não posso deixar de registrar. Quanto ao depósito legal das obras em papel, eu diria que também ele não consegue cumprir toda a sua função. Temos um país de dimensões continentais, uma instituição que ainda está muito aprisionada na cidade do Rio, e temos problemas sérios de espaço, como vocês todos devem saber. Não, se a gente recebesse tudo o que tem que ser recebido, não teria onde guardar nem como processar. Ó, esse que está chegando aí é a peça-chave da Biblioteca Nacional Digital. E quem está ali que eu não estou enxergando? A Roberta. A Roberta é do Instituto Moreira Salles, que eu já falei aqui, nosso parceiro da Brasiliana. E o Vinícius é peça-chave da Biblioteca Nacional Digital e da Brasiliana, e é o braço direito da Ângela Bittencourt, que não está aí, né, que é a coordenadora da Biblioteca Digital. Quando vocês escrevem para a BN Digital, saibam, não é isso, Vinícius? Isso tudo acaba no Vinícius, tá? Ele aqui é o fale. E a Roberta, né, é um pouco a ouvidora, né, do Instituto Moreira Salles. Sejam bem-vindos. Eu estou acabando já. Olha. Foi. Olha, aqui estão os e-mails, né, da Diana, que está ali, se quiserem dirigir perguntas a ela, né, o meu da Mônica. E espero ter dado uma ideia geral, assim, temas para discussão. Eu, antes de começar a passar para a plateia, eu queria saber como é que... Eu não sei se você sabe me responder isso. Como é que vocês lidam com os direitos autorais desses livros que estão digitalizados, as imagens que estão nesses livros? Então, a nossa lei dos direitos autorais diz que textos só caem em domínio público 70 anos, né, após a morte do autor. Imagens caem em domínio público 60 ou 70 anos após a primeira publicação. Sim. Não é? Após a data da primeira publicação. Agora, lembro aqui que quando eu reproduzo alguma coisa, texto ou imagem de uma obra, claro que, de acordo com a lei, dependendo do uso que eu for fazer disso, eu terei que pedir autorização não só ao detentor dos direitos, por exemplo, da imagem que ali está reproduzida, como também ao autor da obra, aquela ali em que a imagem está reproduzida. Agora, existe o direito à citação, né? Então, muitas vezes eu acho que as pessoas se arvoram, se preocupam demais. Por que eu não posso reproduzir alguma coisa para usar numa outra que eu estou fazendo como citação? Então, o importante é ter esse bom senso de ver se o que está se fazendo, né, muitas vezes não é nenhuma ilicitude, é como se fosse uma citação. Assim como eu posso citar um texto, eu posso reproduzir uma imagem, usar em outra obra, dando todos os créditos. Isso é muito importante, mas isso é o que eu sugiro. Porque também as fotografias, a gente recebe na memória a fotografia, o positivo, né, a ampliação em papel. A gente não recebe o negativo. Certo. Né? E aí, assim, foi doado, a doação é legal, a gente registra isso. Agora, realmente aquilo, a memória pode dizer que é acervo dela? Porque eu fico morrendo de medo de botar isso aí na web e daqui a pouco tem uma opção de gente na minha porta. Olha, vocês detêm os direitos patrimoniais sobre aquela imagem, porque aquilo é uma cópia e assim funciona a fotografia. Aquilo é uma cópia, mas a cópia tem valor de original. A gente pode chamar isso de cópia original. É muito louco falar assim, né? Português de Portugal falaria uma prova, é melhor, né? Print, em inglês, melhor, mas aqui é cópia. Cópia original. Então, você detém os direitos patrimoniais. Claro que você pode fazer muita coisa com aquilo. Agora, você não tem o direito autoral. Eu pergunto, vocês sempre sabem, conseguem detectar quem foi o autor da foto? Não. Não necessariamente. Não. Então, o que eu diria é aquilo que vocês certamente fazem, vocês sabem isso melhor do que eu. Quando usa numa obra, ou se alguém pede para usar, exigir que mencione que não foi citado o autor porque não se conhece. Eu acho que a gente sempre tem que estar aberto a reconhecer uma autoria, né?
Eu vejo assim, pessoal. É que a gente vive num mundo que tem tanta má fé, né? Que tudo a gente já fica paranoico. Vai processar, vai querer grana. É difícil, mas eu ainda acredito que quando quem comete o suposto crime está agindo na boa fé, num campo como o de vocês, né? Não é empresa capitalista que está faturando, é uma empresa que trabalha para o bem comunitário, né? Que blá, 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 que você sabe. Eu não vejo, acho quase impossível de um juiz, sabe, conceder um direito a alguém de... Eu acho, às vezes, que a gente tem que ser um pouquinho destemido, sabe assim? Claro que a gente tem que ter cuidados, mas, às vezes, acho que vale arriscar um pouquinho. E eu acredito ainda no bem. Pergunta. Aquele espaço que estão construindo aqui no Porto, que tem uma enorme placa anexo da Biblioteca Nacional. Obrigada. Agora... aquele espaço ali que tem no Porto Novo, né, que estão reformando, do lado, acho que do aquário, enfim, tem uma placa dizendo que é um anexo da Biblioteca Nacional. Aquilo ali para guardar, eu ouvi dizer que é para guardar periódicos. Já não seria, sei lá, o princípio dessa biblioteca nova, né? Essa biblioteca que tem que nascer, que tem que... Ou não? Ou a gente vai continuar com, enfim, com as mesmas mazelas lá que a gente tem em todas as instituições, né, desse tipo? Olha, eu vou dar uma resposta de cidadão brasileiro e de servidor da Biblioteca Nacional, onde eu trabalho há 36 anos. Não tenho função gratificada, não tenho nenhum voto de lealdade a nenhum dirigente. Tá? Então, me sinto muito à vontade para falar. Então, essa minha posição não é a posição oficial. Inclusive porque uma posição oficial, nesse momento, seria difícil. Porque o presidente que acabou de sair, que é o Renato Lessa, acreditou muito naquele prédio como uma solução para a BN, coisa que eu nunca acreditei, mas também nunca me perguntaram a minha opinião. E ele, inclusive, ao sair, deixou aqui no saguão uma maquete desse prédio. Ele organizou uma concorrência com apoio do IAB, que foi ganha, pagou-se o projeto. Estou errado? Não, né? Pagou-se o projeto de detalhamento, investiu-se muito dinheiro. Ele acreditava nisso. Vocês sabem que ele saiu, né? Temos uma nova realidade, uma nova presidente, Helena Severo. Eu observei que aquela maquete não está mais ali no saguão. Estou fazendo uma leitura de cidadão, frequentador. Não tem uma posição oficial da Helena Severo, mas não me parece que ela tenha o mesmo entusiasmo da gestão anterior. Claro que tudo isso, pessoal, é muito grave, né? A gente não pode ir ao sabor de cada governo. E aí é que eu cobro dos meus colegas da biblioteca. Por isso, nós, da biblioteca, temos ou teríamos que ter projetos claros e consequentes para tudo, de tal maneira que, quando houvessem as trocas, os projetos tivessem continuidade. O que eu posso dizer a vocês, enquanto servidor pago com o salário do imposto de vocês, é que, durante mais de 20 anos, eu coordenei o processo de resgate da coleção Dom Pedro. E esse projeto teve início, meio, foi institucionalizado e continua. E a cada vez que se trocava o dirigente máximo da instituição, eu ia lá negociar. E esse projeto nunca parou, todos os dirigentes apoiaram. Para todos os dirigentes, a gente fez coisas legais para que eles se sentissem como parte. Para um presidente, a gente fez uma exposição, no outro lançou um livro, no outro fez um seminário internacional. Tem que ser assim, né? Mas aí, voltando aqui para responder a sua pergunta, não me parece que a atual gestão tenha o mesmo entusiasmo. E agora eu vou dar a minha opinião. Quando a Maria Alice Barroso era a diretora-geral da biblioteca, quando isso aqui ainda era uma instituição vinculada diretamente ao Ministério, né, não era uma fundação, então não tinha um presidente, e esse é um período, a meu ver, saudoso, em que a gente teve brilhantes bibliotecárias à frente da Biblioteca Nacional, né, a gente já teve gestões muito boas, bibliotecárias que tinham visão e que fizeram coisas interessantes.
Por exemplo, a Marialice Barroso, que era uma intelectual, uma escritora e também bibliotecária, ela tentou conseguir o terreno aqui do lado, para o anexo. Já existia um projeto anterior, dos anos 70, 60, 70, que queria construir um anexo aqui na Rua México. Tinha muito a ver com a ideia do que se fez na BN de Paris, separar a divisão de obras gerais, que eu chamo de balaio de gato, onde jogam todos os livros, separar por áreas de conhecimento, tudo isso já existiu na biblioteca, projetos pensados, escritos, publicados, e tudo se perdeu. Então, quando a Marialice Barroso estava aqui, ela tentou conseguir o terreno do lado. Perdeu para a justiça, o que eu acho uma pena. Ela tentou, mas a justiça ganhou. Aí a justiça, o que eu achei super egoísta, mas preciso dos juízes também, né? Eu sou perito judicial, trabalho com juízes, mas fizeram esse prédio, então a gente perdeu. E aí ela continuou buscando um lugar e conseguiu aquele armazém no Cais do Porto. Então, eu fui das primeiras pessoas que foi lá ver aquilo. E, na época, ela queria fazer um projeto e realizar. Só que ela foi saída daqui, né? Como sempre acontece. Todo mundo entra aqui na boa e sai mal. É uma sina dessa instituição. Os dirigentes sempre entram felizes e saem magoados. E aí ela não conseguiu realizar isso aqui. E só para registrar, ela foi dirigir o Arquivo Nacional, fez lá um projeto similar. O nosso arquiteto, o Brito, qual o primeiro nome dele, que faleceu há pouco? Alfredo Brito, saudoso. O Alfredo fez o projeto. E, quando ela saiu, ela já deixou tudo encaminhado e o projeto foi realizado e o Arquivo Nacional hoje está a anos-luz à nossa frente. Aquilo que Marialice encaminhou lá, ela queria fazer aqui, mas não deu tempo e ninguém continuou. E aí virou uma coisa que os acervos de periódicos foram sendo levados para lá. Lá tem um armazém mega de periódicos. Tá? O acervo do escritório de autorais está lá, tem uma parte de obras raras lá, tem muita coisa estocada lá. O nosso arquivo geral, que a mim me preocupa muito, conta a história da nossa biblioteca, está lá. Só que tudo vai no jeitinho, aí arruma um dinheiro, faz uma obra aqui, conserta ali, aí nunca se fez direito. E o que se tentou agora foi isso, se fez uma concorrência para que aquilo fosse reformado, colocando mais um pedaço ali, que ia ser mais uma biblioteca pública, coisa que eu discordo em gênero, número e grau, porque a gente já funciona como biblioteca pública, o que eu já acho lastimável. A Biblioteca Nacional, ela devia ter as portas dela abertas para o país. Eu acho que ela tem as portas abertas para a Cinelândia. A gente recebe um público diário que não tem nada a ver com o perfil de um público da Biblioteca Nacional, porque a nossa cidade não tem uma biblioteca pública à altura. Todo respeito ao projeto das Bibliotecas Parque, que eu admiro muito, é uma iniciativa que surge depois de muito tempo, mas também tem problemas. Então, a gente não tem uma biblioteca à altura. Eu acho que isso não seria a função da Biblioteca Nacional, isso é uma questão para o Estado, Secretaria de Cultura do Estado. Então, assim, hoje a questão é essa. Já houveram projetos antes, houve esse, que não me parece já, eu não sei o que vai acontecer. Agora, eu, pessoalmente, acho que não há a menor condição da gente achar que aquilo vai resolver o nosso problema. Aquilo ali já está lotado. A Biblioteca Nacional precisa de um terreno, uma concorrência internacional, e que se pense no que será a biblioteca do século XXI, revendo a sua missão estatutária, as suas funções, e que o governo dê as condições, que os servidores saibam pedi-las, para que a gente volte a cumprir integralmente a nossa missão, que, a meu ver, a gente não está cumprindo. Desculpe fazer essa crítica aqui, mas eu acho que é construtiva, e esse é o fórum para a gente discutir isso. Obrigada. Você foi até além das minhas expectativas, e eu queria só fazer um comentário. Esse projeto institucional, do qual você tem orgulho e que já ultrapassou gestões, né, e que conseguiu ultrapassar as barreiras das políticas, enfim, das mudanças de governo, nesse ponto, eu acho que a gente pode dizer que a memória da eletricidade é uma vitoriosa. Tá? Não tem dúvida. Eu trabalhei 27 anos na memória. Estou aposentada agora. Mas eu posso dizer que, nesses 27 anos, entrou gente, saiu gente, entrou governo, saiu governo, entrou gestor, saiu gestor, entrou presidente da Eletrobras, de Furnas, da Eletronorte, das privadas, a gente teve apoio das privadas, a gente deixou de ter apoio das privadas, enfim. A gente vem nessa luta de tentar transformar o Centro da Memória num projeto que vá além
das questões que eu acho que são relevantes, mas que não deveriam interferir em projetos como o de vocês aqui, ou do MIS, ou do arquivo, ou de pequenos centros como a Memória da Eletricidade, que não chega perto, obviamente, de uma biblioteca nacional, mas que tenta, de todas as maneiras, fazer um trabalho relevante num dos setores apenas produtivos nacionais. Só comentando. Obrigada, Marcelo. Obrigado para nós. Eu só queria falar uma coisa. Vinícius, você chegou agora e ouvindo eu falar isso aqui, deve ficar, meu Deus. Você não ouviu, mas eu falei muito da biblioteca digital e deixei claro que o problema é a biblioteca física, mas que biblioteca digital eu acho que a gente está, e a Roberta também, tá? Eles são testemunha, né? A gente aqui estava falando mais da questão da biblioteca física. Só isso. Bom, gente, eu vou encerrar as palestras aqui de hoje e vou chamar o Dr. Mário Santos para encerrar aqui o evento. Presidente da Memória. E amanhã tem mais.